Como anda a sua rotina em meio à correria do dia a dia? Tem olhado com cuidado para a sua saúde e realizado um check-up? Essa é uma forma segura de prevenir e também de ter o diagnóstico precoce de algum problema. Afinal, além da consulta médica, é importante realizar os exames preventivos para investigar a saúde como um todo. É o que vamos acompanhar na reportagem. Garantir uma vida longa e de qualidade requer cuidados e disciplina. Além de manter atividades físicas, alimentação equilibrada, também é fundamental procurar um médico para realizar um check-up anual. Com ele, é possível detectar precocemente qualquer alteração que possa representar risco à saúde. No início, algumas alterações em alguns exames. Por exemplo, o açúcar, que vai causar diabetes, o colesterol e o triglicerídeo, que vai ocasionar a aterosclerose, que é um entupimento com placas de gordura, a pressão alta, a obesidade e uma série de fatores que no futuro imediato ou próximo ou a longo prazo vão trazer doenças. Para a criança, eu não digo check-up, mas o pediatra que acompanha a criança, ele sabe que exames pedir. Então, um exemplo, o pai tem 40 anos e já tem colesterol muito alto, ou a mãe, ou os dois. Os filhos têm que fazer exame de colesterol para ver se não são portadores dessa doença chamada hipercolesterolemia familiar. A partir do momento que a pessoa entra na fase adulta, ela é atendida por um médico clínico geral ou por algum médico especialista de acordo com o encaminhamento. Eu aconselho, após os 19 anos, fazer um check-up de exames de laboratório e de outros exames, dependendo do que o médico encontra. Um exemplo, se eu examino uma pessoa de 20 anos que tem um sopro no coração, ele tem que fazer um ecocardiograma. Se uma pessoa de 25 anos tem queixa de dor no peito, ele tem que fazer um exame de esteira, tem que fazer também um ecocardiograma. Então, é muito importante o que o paciente nos conta, a sua história de família e o que os exames estão revelando, né? Um exemplo, se aos 20 anos o colesterol, o triglicerídeo, a glicose, esse creatinina estão normais, não há necessidade, nesta idade de 20 anos, repetir todo ano. Pode-se repetir a cada 4, 5 anos. A partir dos 40 anos, eu recomendo que se faça todo ano ou a cada 2 anos. O check-up deve ser adaptado de forma individual, levando em consideração a idade, o histórico familiar e os fatores de risco específicos de cada pessoa. Por isso, é importante fazer exames como hemograma completo, glicemia, colesterol, avaliação da pressão arterial, entre outros que são essenciais para um diagnóstico preciso. Para muitas pessoas a gente pede vitamina D, que é a vitamina do sol. Para muitas também se pede vitamina B12 e também a partir dos 42 anos no homem se pede o PSA para câncer de próstata. O homem também de uma determinada idade se pede a testosterona, que são os hormônios masculinos. Então, existe uma série de exames que a gente pede dependendo da idade do paciente e do que o paciente apresenta. E quando se fala na saúde do homem, é importante lembrar que os exames se complementam para a prevenção ou detecção de alguma doença. Quando realizados em conjunto, eles dão uma positividade maior no diagnóstico. O PSA é uma proteína que circula no sangue. Ele não é um marcador de câncer de próstata, ele é um marcador de tecido prostático. Então, ele é sempre importante a medição do PSA no sangue, né, na avaliação prostática. E o segundo exame é o toque retal. O toque retal ele dá vários dados importantes para o urologista, como o tamanho da próstata, a consistência e principalmente a presença ou não de algum nódulo prostático, que indica a presença de um câncer. Que 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados mediante o exame digital, ou seja, mediante o toque retal. No Brasil, a incidência de câncer de próstata é alta. É feito o diagnóstico de 66 mil novos casos a cada ano no Brasil. Em resumo, nós podemos dizer que 1 em cada 7 homens
vai ser acometido de câncer de próstata. Nós temos também um diagnóstico de câncer de próstata a cada 8 minutos no Brasil e um óbito a cada 40 minutos no Brasil por câncer de próstata. Então, por isso que é extremamente importante que o homem procure o seu urologista, principalmente porque fazendo o diagnóstico no momento adequado, as chances de cura são maiores de 95%. Eu vejo assim que na medicina de um modo geral, o médico, até o urologista, às vezes eu vejo o paciente foi no urologista e me traz exame de colesterol, de triglicerídeos, de glicose. Então, de um modo geral, todos nós médicos já vemos olhamos o paciente como um todo. Por exemplo, o urologista não vê só a parte urológica, ele já vê como um todo e encaminha para o especialista onde ele notou que tem alguma alteração. Isso é muito bom. As pessoas que têm que procurar, né? Recurso, procurar antes que a doença apareça ou antes que aquela doença complique mais. HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresenta um quadro Posso Completar. Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para vocês, estamos aqui com o Dr. Márcio Westphal, ginecologista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Vanessa. A gente ouviu algumas dicas e orientações sobre a saúde do coração, que vale para todos nós, e também sobre a saúde do homem. Hora da gente falar da saúde da mulher, né? A saúde da mulher como um todo, a gente tem uma data que precisa começar a cuidar com as visitas, né, ao ginecologista e as consultas de rotina? Inicialmente, na fase da transição da menina para a adolescência, quando ela passa a menstruar, é interessante que a mãe já leve essa menina para conhecer um ginecologista ou uma ginecologista, para que ela tenha compreensão a respeito dos ciclos, da nova fase que ela está vivendo, e gradualmente poder estabelecer uma relação de confiança com esse médico para que ele possa orientá-la da melhor forma possível, tanto nas questões gerais de saúde quanto nas questões femininas em si. Qual a importância das consultas de rotina, dos exames preventivos na detecção de problemas na fase inicial, por exemplo? Como eu citei, algo que é muito importante primeiro é ter um médico de confiança que ela possa levar ao longo da vida dela ou parte da vida dela. É muito diferente o médico ver apenas o retrato de uma paciente ou ele ver o filme da vida dela e, conhecendo ela, ele pode orientá-la da melhor forma. Nas consultas ginecológicas em si, são abordados temas gerais de saúde, mas focado em situações específicas da saúde feminina. Então, são perguntados as informações relacionadas à questão de sintomas nas mamas, da questão menstrual, dos ciclos, se ela tem alguma queixa específica de algum tipo de secreção que ela considera alterada, algumas dores, e após essa entrevista são feitos exames, onde nesse exame físico é dado foco para a avaliação das mamas, e a avaliação ginecológica, a coleta do exame de Papa Nicolau, que tem fundamental importância na detecção precoce de lesões de colo, e aí então avaliada a necessidade de exames complementares, que pode ser desde exames de imagem, como exames de ultrassonografia, mamografia em casos específicos, e exames laboratoriais. Após essa primeira análise, então, da realização desses exames, ela retorna, é feita a conclusão dessa consulta, estabelecido com que periodicidade ela deve vir às consultas, ou que tipo de tratamento ela deve realizar. Doutor, muitas vezes numa consulta de rotina é possível fazer a detecção de um câncer de colo de útero, né? Que muitas vezes não tem um sintoma aparente, né? Em relação ao colo e também ou qualquer outro câncer, o ideal é que você possa fazer a detecção precoce antes que essa doença evolua e que você possa tratar situações que são perfeitamente curáveis, né? E no caso da mulher em si, como você citou sobre o colo de útero, sobre situações que podem ser resolvidas e dependendo da fase da vida dela, como por exemplo na vida reprodutiva, que ela não venha a ter nenhum tipo de consequência
é relacionada a isso, que ela possa levar a vida dela da forma mais normal possível. Não esperar um sintoma aparecer para ir atrás desses exames, né? O exame ginecológico em si, tipo, a consulta ginecológica, eu costumo falar para os meus pacientes, é uma consulta que nenhuma mulher quer ir, porque ela não é legal, né? Às vezes algum assunto que ela não quer tratar vai ser abordado e o exame em si, ele tem o seu pormenor. Mas eu costumo dizer, é um espaço tão curto do tempo, de um mês, de um ano que ela tem, pelo menos, para consultar, que não custa dela passar no médico dela de confiança e fazer essa avaliação. Tem que fazer mesmo, tem que fazer. Hoje em dia, quais são as principais doenças que são diagnosticadas precocemente em exames de rotina? Vai variar bastante em relação à questão da idade da paciente, né, pela faixa etária. E hoje os cânceres mais comuns são os cânceres de mama e os cânceres de colo uterino, né? E são situações perfeitamente tratáveis, desde que diagnosticadas em tempo oportuno, que é o mais cedo possível. A mulher também, a partir de cada uma das fases, tem necessidade de exames preventivos diferentes, né? Eu imagino. Então, a partir dos 20, a partir dos 30, dos 40 anos, falando para um público de mulheres jovens que muitas vezes não relatam para o seu ginecologista a vontade de ter filhos, de reprodução, esse comportamento de conversar de forma antecipada, preparar o organismo, digamos assim, né, para esse momento da gestação, tem acontecido ou ainda é uma caminhada? Porque muitas vezes, muitas mulheres têm deixado a maternidade para mais tarde, né? Hoje isso acontece bastante e é algo que eu entendo que a nossa geração ali compreendeu, né? Você tem que dar o foco para o trabalho, para as tuas conquistas, e você deixa depois a construção da família para uma segunda conversa, né? E quando você tem 30, 35 anos, 40, a cabeça está com 20, 22, parece que vai demorar muito que o tempo passe e que a idade vai chegar. E a mulher tem essa particularidade de ter pelo menos 20, 25 anos da idade reprodutiva, lembrando que quanto mais o tempo passa, maior a possibilidade de algumas situações que podem dificultar a gestação ou trazer mais riscos. Então, como eu citei ali da avaliação na adolescência, gradativamente ao longo do tempo, o ginecologista vai abordando, né, como é que está a questão da vida amorosa, vamos colocar assim, a programação do casamento, uma anticoncepção eficiente naquele momento da vida dela, onde aquela gravidez talvez não venha no melhor período, e depois essa programação e a conversa, né? Em muitas situações, algumas pacientes ficam impactadas, porque 36, 37 anos e a questão da gestação é um tema que ainda está para frente e por vezes a gente passa a ser um pouco mais incisivo, que ela deve pensar nisso e se programar para que possa fazer da forma mais saudável e que a gestação evolua da melhor forma e que esse bebê nasça no melhor tempo e que a família se constitua da forma com que ela pensou e programou. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. A gente tem muito assunto para falar de prevenção, mas fica esse alerta para as mulheres, para que se cuidem, para que façam os exames adequados e que tenham essa conversa sincera, né, com seus profissionais médicos, ginecologistas, para que os exames sejam ainda mais assertivos, né, realizados. Sim, eu agradeço muito o convite e justamente a conversa, né, e a compreensão do corpo da mulher, ela é fundamental para que ela tenha saúde e consiga programar sua família da maneira que ela entenda como melhor. Muito obrigada pela presença, Dr. Márcio.